a igreja se colocar de pé. Nós vamos meditar numa palavra que o Senhor colocou no meu coração para a noite desse sábado, que está na epístola de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 51, até o verso 58. Glórias a Deus. E eu tenho certeza que o Senhor, mais uma vez, irá falar aos nossos corações. Eu glorifico a Deus pela sua vida, pelos obreiros desse ministério, pelos departamentos, e que a cada dia você venha estar crescendo e que juntos venhamos estar envolvidos cada dia mais com o reino do Senhor. Amém? Não deixando, irmãos, que nenhuma situação venha trazer, venha atingir o relacionamento entre irmãos, entre igreja. Amém? É muito importante nós termos esse discernimento, essa sabedoria que vem do Senhor, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e as Escrituras nos diz que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Então nós precisamos sempre andar em comunhão, fazer a nossa parte, nunca olhar, porventura, se há alguém que não está contribuindo, ajudando. Não olhe, faça a tua parte e, se possível, faça a dele também, porque com certeza o Senhor irá retribuir na tua vida. Amém? Sem falar, sem ficar tocando as buzinas aí, E porque o Senhor é Deus que sabe. Amém? Deus é Deus que está vendo a atitude de cada um. Deixe que o Senhor, como juiz, ele venha tratar, ele venha falar. Mas tenha como uma oportunidade de você fazer um pouco mais para o reino de Deus. Se desgastar para a obra do Senhor é algo que vale a pena. Vale a pena. O homem sem Deus, ele, não metia esforços para ficar numa noite, para os bailes, para as boates. Não media esforços. Ele vai, ele gasta, ele bebe, ele fazia tanta e voltava destruído, acabado, aborrecido, dor de cabeça. Um desastre. Um desastre. Mas o cristão, nós, uma vez que nós somos salvos, uma vez que nós estamos em Cristo, nova criatura, uma vez que nós estamos compreendendo o Evangelho, irmão, vale a pena se desgastar em prol da obra de Deus. Vale a pena. Vale a pena você servir, como foi falado aqui no início do culto. Cultuar ao Senhor, servir ao Senhor com alegria. Adorar ao Senhor com alegria. O desejo de estar no santuário, o desejo de adorar, de servir, de limpar, de cuidar, de ter comunhão. É de olhar para o cansaço e dar um chute nele e falar: desaparece daqui que eu vou glorificar o meu Deus, o meu Senhor. Eu posso até começar meio lento, mas o fogo vai acender, a brasa vai queimar e vai ser só glória a Deus. Amém? A situação às vezes, o cansaço vem, mas você não pode, como servo do Senhor, você tem que olhar as Escrituras e dizer: não, peraí, cansaço é normal, muitas situações, luta é normal, mas o que eu não posso é me distanciar daquele que tem vida eterna para mim. Amém? Então vamos lá. Todos encontraram um texto? Glórias a Deus. Epístola de 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo escreve, capítulo de número 15, versículo de número 51, glórias a Deus, até o verso de número 58, diz assim a santa e soberana palavra do Senhor: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento,
num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluias. Abre comigo, por gentileza, em Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 21. Filipenses, apóstolo Paulo escreve também para aquela igreja, aqueles irmãos. Capítulo 1, verso 21, diz assim a palavra do Senhor: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, te damos graça, Senhor, mais uma vez, porque estamos aqui para te adorar, te exaltar, para magnificar o teu nome. Ó Pai, leva a nossa mente cativa ao Senhor. O Senhor tem liberdade, como sempre teve em nosso meio. Ó Pai, em falar aos nossos corações, para a glória do teu nome. Senhor, é a tua palavra que é viva e é eficaz, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Tu és o nosso caminho, tu és o pão da vida, tu és tudo aquilo que precisamos e almejamos. Abençoa o teu povo e que não permita que nenhuma palavra venha a ser roubada, que nenhuma palavra venha cair por terra, porque, Senhor, essa é a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Tome o teu assento, por gentileza, e vamos, nessa noite, apreciar a palavra do Senhor, o qual quero falar nessa noite sobre algo que o apóstolo Paulo fala a respeito da morte. O apóstolo Paulo, ele está, na verdade, zombando da morte e dizendo a ela: morte, onde está a tua vitória? O apóstolo Paulo, ele está olhando para ela, olhando para as adversidades, dizendo: tu não tem poder sobre a minha vida. Tu não tem, você pode até ter o acesso à minha vida física, mas não à minha vida espiritual. O apóstolo Paulo, ele está afrontando a morte. E é importante nós compreendermos isso, que nós iremos entender, quando nós buscamos o conhecimento nas Escrituras, que muitas situações que nos levou a sofrer, muitas situações que nos levou a parar, a desanimar, nos fez chorar, nos fez andar de cabisbaixo, seria mais fácil se tivéssemos esse entendimento das Escrituras. Hoje que você já está buscando esse conhecimento, nós que estamos buscando, você passa automaticamente a ver a adversidade, a ver os problemas com outros olhos. Você já não se desespera mais como outrora. Você já não anda mais puxando os cabelos ou parando a todo instante por causa das adversidades. Você cresceu, você passou a ter um conhecimento das Escrituras, das Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Filipenses, capítulo 3, versículo 1, e ele diz para aquela igreja
dizendo a eles: olha, eu não me canso de vos escrever as mesmas coisas, porque é para vós importante, é para vós necessário, é fundamental. É fundamental, o apóstolo Paulo está dizendo, falar que Jesus salva, falar que o Senhor, Ele perdoa o pecado quando o pecador confessa, arrepende e deixa. Eu não canso de ministrar a palavra e dizer que Jesus é o único caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que Ele é o pão da vida, que Ele é tudo o que precisamos. Eu não me canso de dizer para você que Ele é o único que pode batizar o homem com o Espírito Santo. Ele é aquele que cura, é aquele que opera maravilhas, é aquele que levanta o caído, é aquele que fortalece o fraco. É esse Jesus que nós estamos ministrando. E todas as vezes que você tiver oportunidade, você vai ser como o apóstolo Paulo está dizendo. Eu não me canso de dizer que Jesus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é forte, Ele é o Pai da eternidade, que Jesus tem vitória para você, que Jesus pode mudar a sua família. Enquanto as pessoas olham para você ou olham para mim e dizem: ah, mas eu já sei, mas você não se cansa de dizer aquilo que é bom. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo a essa igreja de Corinto, a igreja dos filipenses, está dizendo aos irmãos ali em Éfeso, aos romanos, em todo lugar que ele está dizendo, ele está dando testemunho dele, da salvação dele, da conversão dele, e ele está dizendo: olha, eu não me canso, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é poderoso, Jesus, ele pode todas as coisas. Paulo, ele não só tinha o conhecimento da história, como ele havia agora, neste tempo em que ele está escrevendo aqui, ele havia adquirido uma vida espiritual tremenda. O apóstolo Paulo, ele depois do encontro dele com o Senhor, ele que estava indo perseguir aos cristãos, depois daquele encontro, tudo muda na vida de Saulo, na vida dele. Tudo foi transformado de uma tal ponto que ele foi até mesmo arrebatado em espírito ao terceiro céu. Algo assim tremendo, algo maravilhoso, uma experiência a qual eu quero dizer para você nessa noite, que nós precisamos almejar. Você precisa almejar, eu almejo isso. Eu quero mais de Deus, eu quero me expor mais, eu quero me desgastar mais em prol do reino de Deus, em prol da obra do Senhor. Mais tempo de oração, mais comunhão, mais leitura diária da palavra. Por quê? Porque isso é alimento para a minha alma, para o meu espírito, e me leva a ter comunhão com o Pai. A Bíblia nos fala, nesse capítulo 15, que nós acabamos de ler, nós que sabemos que Paulo, ele foi o fundador da igreja aqui em Corinto, e nós sabemos que a igreja de Corinto é uma igreja pentecostal, uma igreja que tinha os 9 dons do Espírito Santo, mas como toda igreja, ela não era perfeita. Ela tinha os seus problemas internos, ela tinha suas adversidades, porque havia sempre um ou dois, um partidarismo em que havia no meio deles alguns que diziam que amavam mais Apolo, outros diziam que amavam mais Pedro, outros diziam que amavam mais Paulo, e outros diziam que eram servos de Cristo. E Paulo, ele tratou de muitos assuntos no meio da igreja pentecostal de Corinto. Ele cuidou de muitos casos, de muitas situações. E no capítulo 15 você encontra o apóstolo Paulo, que regressa para a igreja de Corinto, depois que havia sido comunicado de alguns problemas que ali estavam. No capítulo 15, no início, você encontra o apóstolo Paulo, ele dizendo a respeito da ressurreição de Jesus. Que Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, aquele que havia andado em Jerusalém, em Judeia, em Naim, em Samaria, aquele que estava no meio deles, aquele que ele mesmo havia perseguido,
ele havia sido açoitado, havia sido crucificado, morto, mas no terceiro dia ele havia ressuscitado. Você encontra ele aqui dizendo e falando, ele apareceu ao Pedro, ele apareceu aos discípulos, não está constando aqui as mulheres, porque era costume, era da época, não apresentava as mulheres, mas nós sabemos que as mulheres que foram ao túmulo, enquanto os homens ficaram em casa, escondidos, diz o Evangelho de João, as mulheres disseram, nós temos aqui aroma, hoje é domingo, é o primeiro dia, vamos lá no sepulcro para podermos ungir, para podermos ver o mestre. E elas foram mesmo sabendo que ali tinha uma imensa pedra e que elas não tinham poder e nem força para mover aquela pedra. Mas quando nós damos o primeiro passo, Deus move a pedra e opera o milagre na nossa vida. Paulo ele está dizendo que Jesus havia aparecido, passado um período aqui na terra, depois da sua ressurreição, havia se apresentado a 500 ali em Atos dos Apóstolos, quando houve a sua ascensão aos céus, e o apóstolo Paulo está dizendo, eu sou o derradeiro, eu sou o menor, eu sou aquele que eu não merecia, mas ele me escolheu, aquele que era perseguidor, aquele que perseguia a igreja, agora pela graça de Deus, fui envolvido para trabalhar em prol do reino. Você encontra isso nos inícios aqui do capítulo 15 de 1 Coríntios. E Paulo está dizendo, eu me desgasto, eu trabalho, eu faço, não eu, mas a graça que opera em mim. Não a minha estrutura, o meu conhecimento, mas a misericórdia, a graça do Senhor que em mim me impulsiona a fazer, a anunciar. E Paulo ele está chegando ali dizendo, olha, irmãos de Corinto, nós que somos pentecostais, falamos em línguas, temos os 9 dons, mas como pode haver no meio de vós alguns que não estão crendo na ressurreição? Você encontra no verso 12 até o verso de 19 de Coríntios capítulo 15. Paulo então está tratando, como pode? Se eu estou pregando, se nós estamos anunciando que Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, e como pode haver no meio de vós alguns que não creem na ressurreição dos mortos? Se vocês não creem na ressurreição dos mortos, isso quer dizer que a nossa pregação é vã. Não adianta. O que vale pregar se vós não credes? E Paulo está dizendo, Jesus ressuscitou no terceiro dia, e convém com que ele venceu a morte, ele tomou posse, ele aniquilou a morte, ele humilhou a morte, e ele assim será conosco. Todo aquele que morrer em Cristo, ele será vencedor. Ele irá vencer também a morte. E Paulo ele está explicando e dizendo essas coisas. No verso 19 ele diz, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais do que miseráveis homens. Eu quero aqui nessa noite lembrá-lo de alguns pontos que talvez você saiba, mas eu não vou cansar de lembrá-los, de trazer à tua memória, porque a palavra de Deus diz que devemos trazer à memória o que nos traz esperança. Nós não vamos viver nessa terra. Existe uma nova terra, uma nova Jerusalém celestial, preparada para mim e para você. Aleluia. Nós estamos aqui temporariamente, não é o nosso lar, não é a nossa casa. O Senhor está aguardando, as bodas está sendo preparada para te receber a mim e a você. Aleluia. Vamos participar da ceia do Senhor. Vamos andar em ruas de ouro. Portanto, eu não posso me contentar simplesmente com as coisas atuais, com o que eu vejo hoje, com o que os meus olhos estão vendo hoje. Com contemplar simplesmente automóveis, contemplar simplesmente boas roupas, contemplar um bom relógio, joias, casa. Não. Eu sou o mais miserável se assim eu pensar.
Porque a graça do Senhor, ela é maior do que todas essas coisas. A misericórdia do Senhor é maior do que todas essas coisas. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo, Cristo ressuscitou, verso 20, dos mortos, e foi feito primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, assim também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Todos nós sabemos que quando o homem, ele peca, ele se distancia do Senhor. E todos nós sabemos que o pecado, ele deu-se início e adentrou no meio da humanidade há muitos anos atrás, no Jardim do Éden. Nós sabemos que Deus havia criado o homem, a sua imagem e semelhança. Mas o que o inimigo fez? Ele deformou a imagem e acabou com a semelhança do homem que tinha para com Deus. Essa semelhança, como já ministrei aqui, será novamente restabelecida por Deus. Mas nós sabemos que Paulo, ele está dizendo que o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. E nós sabemos que o pecado, quando adentrou no meio do homem, distanciou ele de Deus. Nós sabemos que Adão, o primeiro homem, ele peca e toda a humanidade se torna pecadora. E Paulo, ele está dizendo, da mesma coisa, da mesma forma, Cristo é a primícia dos mortos. Aquele que morreu por todos na cruz do Calvário. O Filho do Deus Altíssimo é também aquele que trouxe a graça redentora para fazer com que o pecado não viesse mais ter acesso sobre todo aquele que se torna filho de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz, e o apóstolo Paulo, ele está dizendo, que Jesus, ele veio aniquilando o mal, o pecado. No verso 45 e o verso 46, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que Cristo, que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. O primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem, o Senhor do céu. Olha para o teu irmão, diga para ele assim, o Deus que você serve, o Jesus que você tanto ama, ele é celestial. Ele não é terreno. Enquanto o primeiro homem, a criatura, era terrena, o segundo não. Porque só poderia sermos novamente restabelecida a imagem e semelhança por alguém celestial. E você encontra no Evangelho de Mateus, no verso 1 e no capítulo 1, no verso 16, todo o capítulo 1, você encontra a árvore genealógica de Jesus. Você vai encontrando e vendo a visão do povo judeu, que não é a mulher que gera, e sim quem gera é o homem. Você encontra aqui, se você deseja, abre a sua Bíblia, você encontra que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó e Esaú, e assim por diante, o homem que foi gerando, porque é o homem que tem o sêmen, é o homem que tem a semente. E quando veio o mover de Deus, a plenitude dos tempos, o momento oportuno de Deus, você encontra em Mateus capítulo 1, verso de número 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. José não gera Jesus, Maria não gera Jesus, Maria dá a luz a Jesus, porque Jesus foi gerado no céu. Aleluia. Então o Deus que você serve não é terreno. Olha para o teu irmão e diga para ele, o Deus que nós servimos, ele é celestial. Aleluia. Quando alguém te perguntar por que você não adora Buda, por que você não adora
toda a imagem, idolatria, você diz, porque eles são feitos por mãos humanas, e são humanos e morreram e estão no túmulo. Mas o meu Jesus, ele é celestial, foi vindo do céu para nos resgatar e não se encontra no túmulo. Aleluia. Paulo, ele está alertando a igreja de Corinto, e essa palavra fica para nós nos dias atuais, e ele está dizendo, olha, Jesus é aquele que andou no nosso meio e que aniquilou com a morte. E Paulo, ele está afrontando. Paulo, ele está dizendo, ó morte, aonde está a tua vitória? E é assim que devemos olhar a nossa vida. Quando alguma situação acontece, como aconteceu essa tragédia, essa situação com as crianças, quando nós olhamos com a visão de Deus, com a mente de Cristo, você identifica e você sabe que por mais que os pais venham sofrer, aquelas crianças, elas não foram vencidas pela morte, mas foi a morte uma carruagem para levá-las ao Pai, aleluia, a Deus. Verdade. Quando um cristão vem a falecer, a morte é simplesmente um meio de levá-lo ao Pai que já está esperando há muito tempo. Então não há sofrimento. Quando Sara morre, Abraão compra um terreno, e eles choram porque há o sofrimento, há aquela lamentação, mas nós sabemos que Sara foi para o braço, os seios. Abraão da mesma forma. Todos que morrem em Cristo, eles têm já o seu local especial, separado diante do Senhor. A morte, ela veio sempre zombando do homem desde o início do pecado. Desde o início do pecado, você encontra a morte dizendo, o homem não pode comigo, o homem não pode me deter. E sempre que passava-se tempo, a morte estava sempre rindo, sempre zombando. Ela não entendeu, quem sabe, quando Deus levou Enoque, quando Deus levou Elias, mas ela sempre esteve ali presente, acabando com o restante da humanidade. Ainda que nós sabemos que Elias operou um milagre e ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, aquela criança que havia morrido, a morte havia ali levado aquela criança. Mas diz as Escrituras que o profeta Elias orou por aquela criança, e aquela criança novamente voltou a ter vida. Mas logo depois, com tempo, com anos, aquela criança veio a falecer. A morte, em alguns momentos no Antigo Testamento, ela foi nocauteada, ela foi envergonhada em alguns momentos, mas ela venceu. Ela venceu com o profeta Elias sobre aquela criança. Ela venceu com o profeta Eliseu sobre a filha do sunamita, o filho da sunamita, que havia morrido. Eliseu ora, ele ressuscita, ele levanta, mas com o decorrer dos anos, ele morre. E a morte dizia, eu venci. E assim foi a morte vencendo, aniquilando o homem. Quando Eliseu morre, diz as Escrituras, que estavam fazendo um cortejo, um funeral, e ali veio uma guerra, e lançaram aquele defunto ao chão, e aquele homem caiu, e caiu dentro do túmulo do profeta Eliseu, e quando ele toca nos ossos do profeta Eliseu, ele se levanta com vida, correndo de novo da morte. Mas logo depois ele morre. A morte foi nocauteada algumas vezes, mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que tinha o poder para aniquilar com a morte. A morte estava olhando e observando, e homens morriam, mas um belo dia, olha para o teu irmão e diga para ele, Jesus Cristo chegou e tudo iria mudar. Tudo iria ser transformado.
Paulo ele está dizendo e entendendo esse conceito de que o Senhor cravou na cruz todos os nossos pecados e que o aguilhão da morte é o pecado. Mas desde que eu agora sou nova criatura em Cristo Jesus, o pecado já não habita em mim. A morte não toca em mim. Como assim, pastor? Se ela me matar, Paulo ele está dizendo, é ganho para mim. Porque eu vou deixar de viver aqui para Cristo para viver com Cristo. Ela vai perder 2 vezes. Ela não tem como ganhar mais na minha vida. Porque se ela me deixa viver, eu ganho almas para o reino de Deus. Eu vou ser um luzeiro nos dias atuais. Se ela me mata, eu já vou para os braços do soberano. É lucro. E quando eu começo a olhar assim, a enxergar assim as escrituras, tudo muda. O nosso conceito muda. Muitas situações mudam. Estava esses dias falando com o presbítero Luiz, e a visão dos judeus concernente a quem morre. Quem morre, para Paulo, ele está dizendo como lucro, enquanto muitos sofrem, os judeus, ele olha e diz, o morrer é voltar novamente para casa, para os braços do Pai. Agora, o morrer em Cristo. Agora, o morrer sem Cristo, não há mais nada o que possa fazer. Porque para onde vai não há indústria, não há mais nada que possa fazer. Enquanto o mundo comemora o nascimento, o judeu ele olha para um funeral e diz, é melhor ir num funeral do que ir num aniversário, em uma festa. Essa é a visão do povo de Deus. Essa deve ser a mentalidade de um homem de Deus. Compreendendo, talvez seja difícil para você entender, porque quando nós vamos em um funeral, você olha a situação, você medita mais, você fica mais vigilante, você se preocupa mais, você cuida mais de si, você trata as pessoas com mais carinho, você dá mais atenção para o esposo, para a esposa, para os filhos, pega o telefone, liga para o Brasil, para todas as pessoas. Por quê? Porque o funeral faz o homem refletir. Alguns chegam a dizer que não há jeito para a morte. A morte é algo que está aí e vai acontecer. Porém, para o cristão, não é assim. A morte é o início de uma nova vida. A morte é um começo de uma nova caminhada com o soberano. Uma caminhada, irmão, sem pranto, sem choro, sem lágrimas. Uma caminhada diferente. Uma caminhada que você... aleluia, um corpo incorruptível, oh aleluia, um corpo transformado, uma mente de Cristo, uma estatura perfeita de um varão. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, e eu estou aqui nessa noite, lembrando a você, a compreender mais, a entender mais sobre aquilo que Deus tem para nós. Não deixe que o inimigo venha atacar a tua mente. Não deixe que o inimigo venha atingir você, dizendo, você precisa ganhar o mundo inteiro. Mas a palavra diz, mas o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Estão me entendendo? O príncipe desse século, ele tem enganado as pessoas. E eu não estou dizendo que ter bens é ruim, é algo maravilhoso, porque é outro texto, outra palavra de Deus que diz que devemos comer o melhor dessa terra. E Deus tem para você, Deus tem para mim. Mas melhor e maior é a minha salvação. Aleluia. Não tem preço. A palavra do Senhor nos diz que em Naim havia uma viúva levando o seu único filho para sepultar. Uma mulher que já havia passado e enfrentado uma situação outrora semelhante. Porque ela era viúva. Ela já havia passado aquela caminhada do mesmo jeito como o esposo. O esposo havia falecido. Ela havia sofrido junto com o filho. O esposo morto. Aquele que iria ser o provedor da casa. Aquela mulher leva o esposo. Ele morre. Passado anos,
novamente a morte bate na porta da casa daquela mulher. A morte, ela não diz quando ela aparece. Ela simplesmente aparece. Ela está longe e de repente ela está perto. E essa mulher, ela chegou de repente, a morte bateu na porta da casa dela e pegou o seu filho. O único filho. Está aquela mulher sofrendo. Está aquela mulher agoniada. Está aquela mulher novamente lembrando do mesmo trajeto. As pessoas chorando. E eles estão carregando aquela criança para sepultar. Olha o tamanho da tristeza daquela mulher. Mas Jesus já havia nascido. Aleluias. Enquanto a morte estava celebrando, enquanto a morte estava ali se alegrando, Jesus chega perto daquela mulher, aquela viúva, mãe, e diz para ela: mulher, não chores. E talvez nós chegamos a pensar, mas como pode um homem dizer para uma mãe que perdeu o filho: não chores? Parece falta de uma insensatez da parte de Jesus, mas não é, porque aquele que estava dizendo não pode, pare, aquele que havia tocado no esquife, aquele que havia tocado naquele caixão, naquela madeira, estava dizendo: pare. Por quê? Não chores, mulher, porque esse funeral não vai continuar. Não vai continuar. E Jesus não fala com a mulher. Jesus fala agora com aquele que está morto. Pegue o texto em Lucas. E Jesus olha para o morto e diz: menino, levanta. E a morte foi envergonhada. A morte teve que soltar aquele menino. Aquele menino levantou e Jesus falou com ele. Diz o texto, abre comigo. Vamos ler o texto. Glórias a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo, louvado seja o nome do Senhor, 7, versículo 14. 7:14. Acompanhe comigo, por gentileza, para que você possa fazer essa leitura comigo. E quando chegou, verso 12, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão e disse-lhe: não chores, disse a mulher, a mãe, a viúva. E chegando-se, tocou no esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Entregou a sua mãe. Há pessoas que, quando vão em um funeral e é muito próximo, parente, eles falam com os defuntos, não falam? Eles lembram de situações, não lembram? Amém? Não lembram? Ó, ele era tão bom. Choram, falam. Deveria ter tido mais tempo. Poderia ter investido mais tempo com um esposo. Mas não resolve. Mas quando Jesus fala, é diferente. Quando Jesus fala, tudo muda. A morte começou a ser nocauteada quando veio João Batista e disse: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha para o teu irmão, diga para ele: o pecado é o aguilhão da morte. E João Batista diz: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está presente. O Cordeiro de Deus, aquele que acaba com o aguilhão da morte, com o espaço que ela tinha para agir na vida do homem, chegou. E aonde eu quero dizer para você que todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador,
o aguilhão da morte não tem poder sobre ele. Glória a Deus. As pessoas morrem, mas é lucro. A morte perdeu. A morte não pôde segurar o mestre. Amém. Quando ela pensava, e quando ela zombava, e quando ela dizia, acabamos com ele, ele quebrou os aguilhões da morte. Ele destruiu a morte. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando Jesus ele é crucificado, quando ele está no Calvário, olha o que diz Colossenses 2,14. Jesus na cruz, olha o que ele fez. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Jesus na cruz do Calvário, naquele momento, morreu, naquela sexta-feira, a morte zombando, todos ridicularizando e dizendo, ganhamos, vencemos. Jesus, ele pega no terceiro dia todo o principado, porque Isaías disse que um menino iria nascer. Um menino havia sido nos dado. Seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Emanuel, o qual todo o principado estava sobre os seus ombros. E ali o Senhor pega todo o principado, potestade, e os expõe publicamente, dizendo, morte, aonde está a tua vitória? Aleluia. Foste tragada, foste vencida, foste humilhada, foste envergonhada, foste de todas as maneiras acabada diante de todos. Vamos colocar de pé nesse momento. Eu quero te dizer nessa noite, quando Paulo ele está dizendo, morte, aonde está a tua vitória? Ele afrontando aquele espinho na carne, ele que já havia sido apedrejado, picado por uma serpente, sofrido naufrágio, ele que já havia passado por tantas coisas, ele está dizendo, ô morte, se você me matar, sou eu que saio ganhando. Aleluia. Se você me deixar viver, eu vivo para Cristo. Eu não vivo para o mundo. Aleluia. Eu vivo para Cristo. Eu estou em Cristo. E quem está em Cristo, nova criatura é. E ele está dizendo, se você me matar, você pode me matar. Porque eu vivo para Cristo. E agora eu vou viver com Cristo. Aleluia. Para sempre. Olha para o teu irmão e diga para ele, não se preocupe. Não tenha medo. Aleluia. Afronte ela e diga, maior é o meu Redentor. Aleluia. O que tem medo da morte é porque ele não tem certeza da salvação. Mas quando ele tem certeza da salvação, ele não se preocupa com o que o homem, com o que a situação pode causar na vida dele. Por isso que Paulo ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. É ganho para as nossas vidas. Eu quero fazer uma oração nesse momento. Eu quero que você pegue na mão do seu irmão que está aí do teu lado, feche o corretor, ouça, segure na mão do seu irmão e diga para ele, olha, do mesmo jeito que o Senhor fez com o filho da viúva de Naim, que o ressuscitou, do mesmo jeito que ele chegou no túmulo de Lázaro, depois de 4 dias, em que a morte estava lá, Lázaro com mau cheiro, como disse sua irmã,
o Senhor chega e diz: Lázaro, sai para fora. Assim será o arrebatamento. Os mortos em Cristo terão vida novamente.